Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais Não Temas. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Essa manhã um pouquinho gelada, fria, mas estamos aqui graças a Deus por esse tempo precioso de meditar na palavra de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Se você está aí tomando o seu café da manhã, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela noite de sono, de descanso. Te agradecemos por esta manhã e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie, nos abençoe na caminhada, ó Pai, desse dia, nas atividades do dia e nos ajude, ó Deus, a perseverar firmes na palavra do Senhor, na vida cristã, ó Deus, e nos desafios espirituais, ó Deus, que surgem diante de nós. Ajuda-nos, ó Deus, pois precisamos do Teu Espírito, ó Pai, nos conduzindo a toda verdade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, ó Deus, possamos a cada dia crescer em santidade e também, ó Pai, sempre vigiando e cuidando, guardando, ó Deus, a todos os Teus ensinos. Em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos, nos oramos, e por todos aqueles que nos acompanham, ó Deus, nesta devocional, mas também por todos aqueles, ó Pai, que em algum outro momento verão, ó Deus, esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Nossa meditação de hoje, a próxima expressão não temas, aparece ali em 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 20. 1 Samuel 12, versículo de número 20, aonde Samuel vai dizer esta frase ao povo de Israel. Ele diz assim: Então disse Samuel ao povo: Não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Temos aqui 3 considerações de Samuel para o povo e, como nós temos feito, vamos entender um pouco aqui por que Samuel diz não temais ao povo de Israel. E o contexto desta história é um pouco longa, mas pois ela começa ali no capítulo de número 8 e nós precisamos compreendê-la para que assim entendamos esta verdade para as nossas vidas. No capítulo 8, o povo pediu um rei para Samuel e isso haveria de acontecer porque o próprio Deus já havia dito isso a Moisés em Deuteronômio, que ia chegar um tempo em que o povo pediria um rei. E ali então deixa descrito qual seria os requisitos ou os deveres do rei, além dos seus direitos que Samuel vai dizer ao povo no capítulo 8, nós temos também os deveres, também temos os direitos que Samuel coloca e os deveres ali em Deuteronômio. Então nós vemos que Samuel está triste ali no capítulo 8 por causa desta decisão, mas Deus fala com ele e o consola diante daquela situação, porque Deus já sabia que isso ia acontecer e 300 anos antes disto acontecer, Deus já tinha revelado a Moisés este momento. Então, no capítulo 8, nós temos o pedido de um rei e aonde Deus então diz que vai dar um rei ao povo. E Samuel, então, no capítulo 9 e capítulo 10, vemos a escolha ou Deus direcionando Samuel para levar Saul. Mas Saul não é segundo o coração de Deus. Nós sabemos pelo capítulo 15 que Davi vai ser o escolhido segundo o coração de Deus. E Deus então escolhe Saul para este momento.
e ali então era segundo o coração do povo. Deus deu ao povo o que o povo queria. E ali então no capítulo 9, capítulo 10, vemos ali toda a história de como Saul veio a ser rei. No capítulo 11, nós vemos então Saul como rei de Israel tendo a sua primeira atividade como o rei de Israel e vencendo uma batalha e calando algumas pessoas que não estavam aceitando o reinado de Saul. No capítulo 12 agora nós vemos a despedida de Samuel. Samuel então vai se despedir do povo, porque agora o povo tem um rei, não precisa mais de um juiz. Samuel foi o último juiz. Depois do livro de Juízes, que nós vemos ali 13 juízes, Samuel é o último. E assim, então, ele está se despedindo do seu ofício de juiz de Israel. Agora eles têm um rei, não precisa mais de um juiz. Porém, Samuel também é um profeta. Ele não pode ser um sacerdote, pois ele não é da tribo de Levi. Então, nós temos Samuel agindo como profeta e em algumas situações e em algumas partes do livro vemos ele também como um sacerdote, porque ele faz ali sacrifícios. Ele é aquele designado por Deus para sacrifícios, pois Eli e seus filhos então morreram. E Eli era o descendente de Arão, que tinha esse privilégio, mas agora o povo está sem um sacerdote e Samuel então faz estas funções. E agora Samuel, já idoso, como ele mesmo diz e como o povo mesmo disse: você está velho, Samuel, nós precisamos de um rei porque você está velho. E agora no capítulo 12 ele se despede, ele pede para o povo avaliar a sua situação, toda a sua história, todo o seu ministério, e se alguma coisa ele defraudou o povo, se alguma coisa ele fez de errado, ele ia restituir. E o povo disse: não, Samuel, você foi perfeito, você foi um homem íntegro, você foi um homem de Deus, né? Então ali o povo, no versículo 4 do capítulo 12, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel, você foi perfeito, você foi um homem bom, você foi um grande líder para nós, né? É o que o povo está dizendo. E isso aqui vai ser usado também de uma certa forma para testemunho contra o próprio povo. E assim nós temos aqui algo interessante acontecendo no capítulo de número 12. Então Samuel fala ou dá seu testemunho aqui no versículo de número 6 em diante de 1 Samuel 12, mostrando que o povo fez uma coisa errada, mostrando que pedir um rei foi algo errado, foi pecado. Chega no capítulo no versículo de número 12, ele diz assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste, no caso, Saul, e o que pediste, e eis que o Senhor vos deu o rei. Mas se temeres ao Senhor e o servirdes e atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei. Agora é esperado uma obediência do povo, mas também do próprio rei, de Saul no caso, né? Que governe sobre vós, bem será. E nós sabemos na história de Saul que ele se desvia dos caminhos do Senhor. Apesar de tudo que Deus fez na vida dele, ele foi um homem que mostrou um coração soberbo, um coração terrível,
pois no capítulo 13, logo já no segundo ano do seu reinado, ele faz coisas que Deus desaprova, e Samuel então vai repreendê-lo por causa disso. Mas o povo aqui primeiro foi repreendido, e então Deus, através de Samuel, revela ao povo que o que eles fizeram, o pedido deles foi um erro, foi um pecado. E aí dos versículos de número 16 a 19, vemos então a confirmação de que este pedido não foi um bom pedido, e que eles tinham um rei que era Deus, e eles rejeitaram Deus como seu rei. E agora tem um homem que, se ele temer a Deus, vai tudo bem, mas se ele não temer, vai tudo mal, e o povo vai sofrer por causa disso. E ali então ele pede um momento ali, dizendo que vai dar um sinal para o povo, para revelar para o próprio povo que o pedido foi um erro. E aquele momento ali então Samuel invoca o Senhor, e o Senhor faz exatamente como Samuel disse, e os sinais acontecem. Deu trovões e chuvas naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Samuel pediu um sinal para mostrar para o povo que eles que eles pediram errado, e Deus deu o sinal exatamente para mostrar para o povo: vocês erraram, vocês pecaram. Vem então o versículo 19, é a reação do povo diante daquele sinal, diante de tudo que Samuel disse e do sinal ali mostrado. O texto diz assim no versículo 19 do capítulo 12: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Eles reconheceram que erraram. Eles reconheceram que pecaram contra Deus. E ainda que eram pecadores, e que acrescentaram mais um pecado. Ou seja, eles já estavam vendo na vida que estavam em erro, que eles eram pecadores, que eles eram falhos, mas que acrescentou mais um pecado, o pedir o rei para eles, porque agora era um pecado coletivo, agora era um pecado da nação, e ali então eles iriam sofrer, porque eles sabiam muito bem o que era um pecado. Deus não ia fazer uma vista grossa aos pecados do povo, como nunca fez em toda a história do povo, e eles conheciam muito bem a história. Cada vez que o povo pecava, Deus se manifestava com disciplina e castigo, e assim o povo entendia muito bem a relação de pecado, de uma vida de pecado com Deus. Então Moisés traz Samuel traz esta palavra do versículo 20 ao povo, e aqui diz então Samuel ao povo: não temais, não tenham medo, porque o versículo 19 mostra o pavor do povo, mostra o medo, mostra o desespero do povo. Então faz sentido ele dizer: não temais. Mas ele acrescenta algumas coisas a mais. Não é só fique tranquilo, não precisa ter medo, não é só isso. Mas ele diz: tendes cometido todo este mal. Vocês realmente pecaram, vocês erraram, junto com não temais, como um pai ao filho, passa a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo fala: você errou, você pisou na bola, você falhou, você não fez o que era certo. Então ele não deixa de repreender o povo nessa hora. Ele não deixa de dizer ao povo de que realmente você falhou. E aí ele complementa com outra frase aqui, e no entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor.
apesar do que vocês fizeram, né? No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor. Apesar do que vocês fizeram, não se desviem do Senhor. Apesar do que vocês fizeram, não vá pelo caminho errado, né? Ou como no jargão popular, não chute o pau da barraca e desista de vez de servir ao Senhor. Não faça isso. Apesar do que vocês fizeram, não se desvie do caminho do Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Serva ao Senhor, mesmo diante do que fizeram, sirva ao Senhor. É isso que é isso que Samuel termina aqui nos dizendo. O que isso tem para as nossas vidas então? Diante desse relato, diante do que está acontecendo, isso é muito importante para as nossas vidas. Isso é importante demais para a nossa vida espiritual e para o dia a dia, para a família, para a igreja. Isso é muito importante. Por quê? Porque somos pecadores. Mas diante do pecado, isso não significa que a gente pode continuar pecando. Paulo vai falar sobre isso lá no Romanos capítulo 6. Porque superabundou a graça, então posso viver no pecado? Ele diz no versículo 2, de modo nenhum. Então, ele termina o capítulo 5 de Romanos dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele usa muito desses superlativos ali em Romanos, né? Mais que vencedores, superabundou a graça, e nós temos estes textos que muitos crentes gostam, porém, né, não é porque superabundou a graça que devemos viver em pecado, né? Paulo também em outro texto vai dizer para não usar a liberdade para dar vazão às paixões carnais, né? Não transforme a graça de Deus em libertinagem, ou seja, nós sabemos que somos pecadores, mas não podemos viver no pecado. E isso é uma verdade bíblica que precisa estar clara para nós, de que apesar do pecado, nós temos que odiá-lo. Apesar do pecado ainda estar presente em circunstâncias na nossa vida. Gosto muito de uma música de Daniel Souza que diz que nós fomos livres da culpa do pecado quando Cristo morreu na cruz, né? Somos livres do poder do pecado, porque agora Cristo, ou por meio do Espírito Santo, nós temos poder para dizer não ao pecado. Mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Fui livre da culpa, sou livre do poder, mas ainda da presença do pecado não. A presença do pecado ainda livre serei, diz a música do Daniel Souza. Então, a presença do pecado ainda está ao nosso derredor. O pecado ainda nos assedia, né? Como Hebreus 12 diz, o pecado que tenazmente nos assedia, mas corramos com perseverança, né, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então nós precisamos entender esta realidade, que nós estamos numa luta. Quem é escravizado pelo pecado não está lutando, porque ele está preso. Mas quem foi liberto está numa luta, né? E Paulo fala sobre esta luta em Romanos capítulo 8, que a nossa carne milita com o Espírito. Ali é uma figura, uma palavra de cunho militar, né? De cunho de cunho de exército, ou de referência à guerra, né? E ali nós precisamos entender isso, que todo momento estamos lutando com o pecado. Por isso que ele diz
tendes cometido todo este mal, mas não temas, entenda, você cometeu um erro, você cometeu uma falha, mas isso não é para que você pense em desistir da fé, né? Você olha para as situações da vida e você vê o que fez de errado e diz: eu sou um desgraçado, eu não consigo fazer as coisas certas. Tem gente que se martiriza e, de fato, o que Samuel está fazendo aqui com o povo é o que nós precisamos fazer sempre, observar a nós mesmos e também como Gálatas capítulo 6 nos ensina sobre aqueles que erram, né? Vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. É o que Samuel está fazendo aqui. Você reconheceu um erro na vida de outra pessoa, e tem um erro terrível no meio evangélico hoje, né, que fala: você não pode me julgar, né? Então não julgueis para que não sejais julgados, né? E usa o texto de forma interpreta o texto de uma forma indevida, mas a palavra de Deus diz para aqueles que são espirituais corrigir com espírito de brandura. Ou seja, nós precisamos, ao ver o pecado na vida do outro, como Samuel está fazendo com o povo, nós precisamos lembrar: você errou mesmo, você falhou. Através das Escrituras, não por causa do que eu entendo que errou, mas pelo que a palavra revela sobre o que é pecado. Então eu vejo uma pessoa roubando e eu não vou dizer para ela: você roubou. E aí, por causa do não julgueis, eu não vou dizer a ela, mas ficou evidente, e é fato, e é claro. Então, Samuel está nos ensinando aqui, ou melhor, a palavra de Deus, através de Samuel, está nos ensinando aqui de que diante de erros nós precisamos dizer: você cometeu todo este mal. Nós não podemos esconder o pecado. E o pecado precisa ser revelado, entendido e gerar arrependimento, reconhecido, para que o arrependimento então chegue. E nós precisamos compreender isso. Mas ele diz: não vos desvieis de seguir ao Senhor, na segunda frase. Ou seja, não tenha medo se você continuar seguindo ao Senhor. Apesar dos erros, apesar do pecado, o que Ele espera de nós é a fidelidade. Essa é a nossa caminhada cristã até a volta de Cristo, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, essa obra ainda não está completa. E a santificação na nossa vida é um processo. Nós ainda estamos passando por esse processo de santificação, de aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos ainda, até porque se formos perfeitos, prepara aí o seu elevar para o céu, porque como Enoque e como Elias, você vai ser levado, porque este mundo não te pertence. Então este mundo está mergulhado em malignidade, em maldade, e nós estamos na presença deste mundo, como Jesus orou ali em João 17: eu tirei vocês do mundo, mas envio ao mundo, para que vocês sejam luz no meio das trevas, e para que vocês sejam sal no meio deste amargor todo do mundo, desta situação toda caótica que nós vivemos. A igreja, ou cada um de nós, é para fazer diferença no meio do mundo. Mas nós sabemos da nossa natureza, e a nossa natureza pecaminosa, que ainda está sendo trabalhada. O Adão está sendo tirado e Cristo está sendo moldado em nós. Nós ainda não somos perfeitos, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, ainda não sabemos quem nós somos, ainda não foi revelado quem somos de fato, mas nós olhamos como que por espelho, mas chegará o dia em que nós vamos ver como realmente nós somos. Aqueles que perseverarem, então não vos desvie de seguir ao Senhor. Errou?
Mas Deus, se você reconhecer, Deus perdoará e continuará a te fortalecer e a preparar e a santificar a sua vida. O processo de santificação vai exigir de nós esse reconhecimento. É interessante que quando Jesus nos ensina sobre perdão, há necessidade desse reconhecimento, há necessidade disso. Lucas capítulo 17, versículo 3, Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Ou seja, nós precisamos falar o que Samuel fez com o povo aqui, repreende-o. Samuel repreendeu o povo. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nós não somos o cristianismo não é aquela religião que sai perdoando todo mundo assim, sem considerar, mas há necessidade de um reconhecimento para que então, depois da repreensão, tem que ter arrependimento. E através do arrependimento, então vem o perdão. Esta é a premissa bíblica ou os princípios bíblicos para o genuíno perdão, o verdadeiro perdão. Ou seja, a repreensão, dizer que errou, que é o que Samuel está fazendo aqui, o reconhecimento, o povo reconheceu que estava em pecado, no versículo 19, e então vem o perdão. É interessante até que o próprio Samuel vai dizer sobre isso no versículo 23 de Samuel 12. Ele diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Ou seja, se eu não orar por vocês, se eu não ajudar vocês, eu vou estar pecando. Se eu não repreender e se eu não estiver ao lado de vocês, orientando, instruindo e corrigindo, eu vou estar pecando. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, nós temos aqui uma premissa importante para a nossa vida. Nós precisamos repreender quem está em pecado, como Samuel fez, e diante do reconhecimento, diante do arrependimento, então perdoar. É isso que nós precisamos realizar na vida cristã. E aqui ele termina o versículo 20 dizendo: não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o coração. Essa terceira frase aqui de Samuel é algo que traz fruto para a nossa vida e nos ajuda diante de um erro. Ou seja, deixar algo que foi feito de maneira errada, pecaminosa, e fazer algo que realmente agrade ao Senhor agora. Bom dia, é verdade, precisamos mostrar estes frutos de arrependimento, como a Cizi Dias está colocando aí. Então nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Uma das formas de nós vivermos longe do pecado e mostrarmos que estamos arrependidos do que fizemos, reconhecer o pecado e arrependidos, então nos voltarmos para o Senhor em vez de desistir da vida cristã, é servindo ao Senhor. É mostrar que eu caí, eu errei, mas o Senhor me coloca de pé para prosseguir em frente, servindo a Ele de todo o coração. E a gente sabe que na história do povo de Israel isso não aconteceu. Não aconteceu pelo que Deus vai fazer no meio do povo. Quando chega em Jeremias, o povo vai se desviar e vai ser levado para o cativeiro, exatamente porque não serviram ao Senhor de todo o coração. O culto no meio do povo de Israel é um culto que Deus não agrada, Isaías capítulo 1.
O povo está vivendo de uma maneira desagradável, o povo vai se dividir ao longo dessa história, exatamente tudo por conta de pecados que não são reconhecidos. E aqui Samuel deixa para nós uma premissa muito importante para a vida. Diante de pecados não é se desviar do caminho do Senhor e achar que a sua vida não tem jeito. Pelo contrário, reconhecer o que errou, vá servir ao Senhor, né? Não para apagar o seu pecado, não é isso. Esta é uma colocação dos espíritas. Você quer resolver a sua vida errada, né? Uma vida errada e totalmente desestruturada, né? Você tem que fazer boas obras. Não, de forma nenhuma. Né? Aqui não é uma premissa de que o erro também, né? A ideia da conta corrente, né? Você está negativo e agora você tem que deixar positivo. Não é isso, né? Não é uma coisa para anular a outra, até porque pecado não são obras que vão anular os nossos pecados. O pecado somente Cristo pode nos perdoar. Mas Deus espera que aquele que reconheceu o seu pecado se volte ao Senhor e então sirva-o de coração. E mesmo sabendo que ele é um pecador, ele não desiste de Deus. Por que lá em Atos 13, Davi foi considerado segundo o coração de Deus ali naquela colocação ali de Paulo? Porque ele é um homem que sabia se arrepender. E Davi era um homem amado por Deus, exatamente porque reconhecia os seus erros, né? Reconhecia o seu pecado. Não foi um bom pai, né? Não foi um bom líder em algumas circunstâncias, mas um homem que amava muito a Deus. Então, se você servir ao Senhor de todo o coração, mesmo diante dos seus erros, né? Isso não vai apagar os seus pecados. E quem apaga os pecados é as obras de Cristo Jesus. Mas isso vai mostrar que você realmente entendeu que Cristo te ama, que Cristo te salva e que você não desiste dele jamais. Então, por amor a ele, você continua servindo. Por isso ele diz: servir ao Senhor de todo o coração. Não é um serviço obrigatório, impositivo. Não é um serviço para apagar o pecado, mas é um serviço por amor. É um serviço que eu faço de bom grado. E Jesus mesmo em João 14 vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a mim amais, fareis o que eu vos ordeno. Então, o discípulo, aquele que ama ao Senhor, ele não faz para pagar pecado. Ele não serve a Deus para que tenha seus pecados perdoados. Ele entende que Cristo já fez isso. E o que ele está fazendo agora, as suas obras, é porque Cristo o salvou, né? As obras não são para a salvação, mas elas são por causa da salvação. Ela é a consequência da salvação. A fé, nós somos salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mas somos feitura dele. Versículo 10 de Efésios 2 diz lá: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aquele que Deus salvou vai ter obras. Tiago capítulo 2 diz lá que a fé sem obras é morta, ou seja, crer em Jesus e ficar sem fazer nada é uma fé morta, é uma fé falsa. Então as obras, elas, como uma moeda, tem dois lados. A vida cristã, né, que tem fé, ela também tem obras. E aqui Samuel está nos mostrando esta realidade. Que Deus abençoe sua vida, né? Não temais se você errou, né? E nós estamos suscetíveis ao erro exatamente por causa da presença do pecado. Mas ela não deve ser uma constante na nossa vida. Ela não deve ser algo que acontece todo dia. Precisamos nos libertar do pecado. Precisamos deixar os nossos erros, a nossa vida de pecado. Precisamos continuar nos caminhos do Senhor, não nos desviar desse caminho, mas seguir ao Senhor. E precisamos servi-lo de todo o coração, apesar
dos nossos erros, para que cada dia mais sejamos santos e assim mais longe do pecado, mais perto de Deus. Vamos orar? Senhor amado, nós te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrepender, a reconhecer e arrepender diante das repreensões da Tua Palavra, diante das repreensões que algum irmão exortando e querendo, ó Deus, nos alertar e nos ensinar, possa ver algo que nós não estamos vendo, assim como Samuel fez ao povo. Senhor, ajuda-nos a compreender isso. Ajuda-nos, ó Deus, a nos humilharmos. Ó Pai, se nós não formos humildes, se nós não reconhecemos o nosso erro, ó Pai, não haverá restauração, purificação. Ó Deus, e orgulhosos e soberbos, ó Deus, andaremos no erro. Ajuda-nos a humildes reconhecermos e assim, ó Deus, não também estar atento para não desviar do teu caminho. Ó Pai, não deixa que o pecado nos leve, ó Pai, para outros caminhos maus, mas pelo contrário, ajuda-nos a te servir de coração e assim cumprir a tua vontade. Abençoe a todos os nossos queridos nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Seus pecados serão perdoados se você reconhecê-los. Não se desvie do caminho do Senhor e sirva-o de todo o coração. E Deus, no último dia, também te recompensará, como Mateus capítulo 6 assim nos informa. Então, um bom dia na graça e na paz do Senhor.